Pessoal, boa noite. A gente está ao vivo agora. Enfim, hoje deu tudo certo. A gente está, com toda certeza, agora transmitindo nos nossos 3 canais: YouTube, Instagram e Facebook. Então, boa noite para vocês. Hoje vamos falar sobre a persuasão que deixa ele louco por você. Muito bom você estar aqui, seja muito bem-vinda. E eu te pergunto mais uma vez: você já agradeceu hoje? Afirme todos os dias: obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho, mesmo se isso ainda não for verdade. Porque os seus pensamentos, as suas atitudes, isso tudo vai atrair para você aquilo que você deseja. E eu tenho certeza que você merece o relacionamento, o casamento dos seus sonhos com esse marido que você está, certo? Então seja muito bem-vinda. E aqui nesses canais nós falamos tudo o que é essencial para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando. Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e estou muito feliz por você estar aqui e vou te ensinar cada detalhe sobre isso que eu te falei, tá certo? Bom, vamos lá então, né? Vamos começar nesse tema que é muito importante e que a gente realmente precisa estar de olho nele. Por quê? Tudo na vida da gente está aqui, ó, na palma das nossas mãos. Só que a gente precisa saber disso. E a gente precisa saber utilizar o que a gente tem para conseguir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, né? Então, a persuasão deixa ele louco por você. Vamos lá nesse tema. Primeira coisa é: o que é persuasão, né? Persuasão, gente, significa uma convicção que você tem, sabe? Uma forte confiança sobre algum assunto e um poder de convencimento sobre esse assunto, né? Isso pode exercer dentro do casamento, fora do casamento, enfim. Mas aqui a gente está falando de persuasão de maneira positiva, tá? Não é passar as pessoas para trás, não, pelo contrário. É utilizar tudo aquilo de bom que você tem, que você sabe, que você conhece, para realmente deixar o seu marido ou o seu parceiro louco por você. Porque é isso que a gente precisa. E tem muitos casamentos aí, ou relacionamentos terminando, por falta de consciência de uma série de coisas que envolvem aí todos os relacionamentos, né? E olha, ele é o seu marido. Então, trate ele como marido. Cuidado, porque tem muitas mulheres aí tratando o marido como filho. E o seu marido não é seu filho. E esse é um erro terrível que toda mulher que faz está cometendo, né? Você não é a mãe dele. Entenda isso. Então, para de dar comandos, de dar ordens a ele, entende? Tenha ele como seu companheiro de verdade, como o homem da sua casa. E não um filho que você vai chegar e despejar um tanto de ordens e ficar danando e chamando atenção. Porque nenhum marido gosta disso. E nenhuma mulher gosta que o marido trate ela como se ele fosse o pai dela, dando ordens. Então, vamos colocar os pingos nos is e as pessoas, cada uma no seu devido lugar, porque isso é muito importante para o seu relacionamento dar certo, para que você consiga realmente ter o relacionamento dos seus sonhos aí, né? E a comunicação entre vocês é a base de tudo, embora muitas pessoas não percebam isso. Mas a coisa que mais destrói relacionamentos é exatamente a falta da comunicação do jeito que ela deveria ser, certo? Então, é o seguinte: se quando você fala alguma coisa para ele, sempre ele fica, às vezes, irritado, né? Você precisa rever de verdade o seu modo de falar, de expressar, de comunicar com ele. Porque isso aí está dando um certo choque, está dando um embate que não está dando certo, né? Então,
a mulher, ela precisa rever e prestar atenção em nunca mandar no marido, certo? A primeira coisa é que, muitas vezes, a mulher nunca se coloca no lugar dele, entende? E acontece que, às vezes, a mulher confunde. E como, às vezes, tendo filhos, principalmente, quando, né, se você tem filhos, você sabe o que é educar um filho. E, às vezes, você mistura as coisas, entende? Então, você tem que entender que você educa os filhos, o marido não. Você pode negociar certas coisas com ele até, mas mandar nele, dar ordens a ele, isso vai complicar muito a relação de vocês. Aliás, isso pode destruir essa relação. Então, quando você quiser que ele faça algo para você, use, fale de uma maneira usando a persuasão, mas de um jeito empático, de um jeito que você está respeitando a privacidade dele, né? Oi, gente, hoje eu estou até recebendo corações. Obrigada, Adriana, minha xará, né? Tem aqui Brincando de Brincar, que bacana. Rita, Laura, Dinha, Cláudia, sejam todas bem-vindas, gente. É muito bom ter vocês aqui, tá? Então, é isso. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sabe aquele negócio de falar cada macaco no seu galho? Cada um, para cada pessoa, a gente vai ter que tratar ela de um jeito. Não dá para tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes, entende? Então, o tratamento entre você e o seu marido ou o seu parceiro, ele tem que ser adequado, né? Você não pode se achar ou até agir sem perceber, como se você fosse superior a ele, como se você fosse a mãe, né? Então, a persuasão, gente, ela entra aí, né? É uma maneira que você vai utilizar para convencer ele de maneira correta, né? É diferente você impor alguma coisa e tem que ser assim, vai ser assim, ponto final e acabou. Né? Então, você vai entender que você pode conseguir tudo com ele que você quiser, desde que você saiba fazer esse passo de persuadir ele da maneira certa. Como que acontece isso? Mostrando para ele o porquê de determinadas coisas que você quer, que você sonha, que você deseja, que você prefere, né? É isso que é o mais importante, certo? Quando você for falar com ele qualquer coisa. E às vezes não precisa nem ser falado. Dependendo da situação, você vai mostrar o que você deseja, ou se você está satisfeito ou não com aquilo que está acontecendo, pelas suas atitudes. Sabe aquele negócio de, às vezes, ele fala alguma coisa e a gente faz assim, ai meu Deus. Isso é muito perceptível para ele. E aí, a interpretação que ele tem sobre o que você fez, mesmo não falando nada, caras e bocas, ele interpreta. E isso gera, essa é uma forma de comunicação que às vezes é negativa. Então, a gente precisa realmente prestar atenção naquilo que a gente faz, porque, por vezes, você pode estar fazendo errado, e aí você não vai conseguir aquilo que você quer, né? E quando você entende o passo a passo para você fazer com que ele faça as coisas do seu jeito, fazendo do jeito certo, e você tem ele aqui, ó, na palma da sua mão, entende? E se a mulher trata o marido desse jeito que eu já falei agora há pouco, né, como se ele fosse um filho, gente, não dá. Ele não vai aceitar isso, certo? É importante demais você ter esse cuidado, principalmente na frente de outras pessoas, porque os homens, em sua maioria, eles gostam de demonstrar que eles são respeitados. Aliás, não são só os homens, né? Todas as pessoas querem ser respeitadas. Então, é importante você estar atenta a isso, porque muitas vezes, na frente de outras pessoas, a gente acaba desrespeitando eles pela forma de agir, pelas palavras que a gente fala, e isso atrapalha muito. O homem nunca pode se sentir submisso, e dependendo do jeito que você fala com ele, ele sente exatamente isso.
submisso a você. Ou seja, que você está dominando ele, né? E isso, gente, ninguém gosta. Então, não precisa você dominar o seu marido. Você precisa saber o jeito certo de agir com ele, para você ter tudo o que você quer, para você realmente deixar ele louco por você, né? Então, isso, quando faz esse tipo de atitude, faz com que o homem ou o marido, né, o seu parceiro, se sinta humilhado, às vezes até rebaixado mesmo, sabe? Aquele tipo de mulher que fala, eu tenho que mandar aqui. Você pode mandar, mas você tem que mandar com sutileza. Você tem que saber o ponto, até onde você pode ir. Porque humilhar as pessoas não vai dar em nada, só vai piorar. E aí isso vai provocar brigas. E os homens, né, eles têm essa questão cultural, emocional, de que eles é que estão por cima, né? O machismo, ele ainda impera na nossa sociedade. Já melhorou bastante, mas a gente ainda tem isso arraigado aí, sabe? Na genética, no pensamento dos homens, né? Já melhorou bastante, mas ainda sofremos com isso, né? Então, é essa questão que é a principal. Você saber dosar, falar, agir, para você conseguir o que você deseja. Com muito cuidado na frente de outras pessoas. Então, tenta, pelo menos, agir de uma forma mais amena, mais carinhosa. Tenta não ser grosseira, porque geralmente a mulher que, principalmente na hora que está com raiva, que está ali no meio de uma discussão, de uma conversa que não está assim muito agradável, está difícil de ser resolvida, ela às vezes é grosseira com ele. E quando você age sobrepondo e tentando dominá-lo, às vezes ele vai ser grosseiro com você, às vezes ele vai ser mais rígido, às vezes mais agressivo, no sentido de falar, não no sentido de bater, né? A gente não está lidando aqui com questões de abuso em relacionamento, mas isso vai gerar muitas brigas. Então a gente tem que se colocar, a gente tem que ter, assim, segurança, né? Você tem que ter segurança da mulher que você é, saber se colocar com empatia, com doçura, com carinho, porque senão vai dar tudo errado. Esse é um dos motivos que promove muitas separações de casais, né? A mulher quer se sobrepor, o homem quer se sobrepor, e aí os dois ficam se debatendo o tempo inteiro, como se estivesse numa luta, né? Num ringue de luta. Vamos ver quem vai vencer, vamos ver quem manda mais aqui. E, na verdade, isso não traz nada para ninguém, né? Então, não justifica você agir dessa forma. O melhor é ter o controle, ter o domínio, na tranquilidade, sabe? De boa ali, você conhece tudo que você consegue tudo que você deseja, fazendo do jeito certo, né? Vou te contar uma história agora de uma das minhas alunas da escola do relacionamento, sabe? Ela estava com um casamento daqueles assim, que é só briga, mas tanta briga e muitas dificuldades nesse relacionamento com o marido, sabe? E eles já tinham filhos e já tinham tempo de casados, e assim, eu entendo que até acontece muito isso, porque eu vejo muito isso, sabe? Mas eles chegaram em um ponto que eles brigavam por qualquer motivo. É tipo, tá dando choque, sabe? Não pode um começar a falar nada com o outro que já deu errado, né? E aí, quando isso começa a acontecer, o casal entra num momento de muita dificuldade, porque eles não conseguem sair daquele buraco ali onde eles enfiaram, né? Porque brigar por qualquer coisa inviabiliza uma relação, inviabiliza baixar a guarda e trocar uma ideia ali, né? Às vezes dar um passinho para trás, recuar e tentar ouvir o outro. E aí foi exatamente o que aconteceu com ela. Porque lá na escola do relacionamento, com as nossas técnicas, com as nossas aulas, ela foi entendendo que ela era a grande culpada, a maior culpada, né? Daquilo tudo tá acontecendo. Por que que ela entendeu isso? Porque ela era daquelas pessoas assim que fala muito, que gosta muito de se comunicar e que tem muita facilidade para falar. Só que é uma pessoa extremamente ansiosa.
E ele mais lento, fala devagar, e ela não conseguia esperar ele acabar de falar e já estava despejando as coisas em cima dele, né? Ou seja, ela não esperava ele falar, não entendia o raciocínio dele direito, não sabia exatamente o que é que ele queria e já começava a falar em cima, né? Então, assim, sem você ouvir o seu parceiro, é o que aconteceu com ela. Eles estavam a ponto de se separar realmente, né? Com filhos pequenos ainda, não bebês, mas ainda crianças, né? E aí, gente, você entender que foi o que ela fez. O que é empatia? Porque essa palavra é uma palavra que se fala muito, né? Mas tá, e o que é? Como é que eu vou usar essa empatia? A empatia é todas as vezes que você está junto com uma pessoa, você tentar se colocar no lugar dela. Então, você com seu marido, vocês estão em um ponto de brigas sucessivas e você não sabe o que fazer. Como agir? Escuta ele, silencia e realmente escuta e tenta entender qual que é o sentimento dele, qual é o motivo para ele estar se sentindo daquele jeito, porque é isso que você gostaria que ele fizesse com você, mas ele não aprendeu. Você está aqui e você pode fazer isso com ele. Ter essa empatia de silenciar, fazer esse sacrifício de ouvir tudo que ele tem para te falar e depois de ter ouvido tudo, você vai ter entendido o ponto de vista dele, você poder falar. Porque uma vez que você deixa ele falar, entende, ele vai deixar você falar depois. E quando você não deixa, e vira briga, que é o que acontecia aqui com essa aluna, né? E aí, colocando e aplicando as técnicas que a gente usa, né, no nosso curso, ela foi percebendo exatamente isso, tendo essa consciência que ela não deixava ele falar. Então, ela nunca ouvia realmente o ponto de vista dele. E ela já queria falar o dela. E todo mundo tem que ter o direito à palavra, né? Todo mundo tem que ter o direito à voz. E aí, entendendo isso, tudo muda. Por quê? Porque você se coloca um passo atrás. Você deixa ele ter o lugar nesse relacionamento. E foi o que aconteceu com ela, né? Ela começou a dar esse passinho atrás e a ouvir realmente o que ele tinha para falar. E muitas vezes a gente, como esposa, não escuta e às vezes eles estão falando uma coisa que pode resolver o problema. E por essa ansiedade, por essa agonia de ter essa predisposição para falar e de querer resolver tudo, dá errado. Porque dessa forma você se coloca superior a ele. E num relacionamento, num casamento, não tem que existir superioridade. Os dois têm que estar no mesmo nível. Porque senão é pai e filho, entende? Então, esse é o grande problema que eu quero abordar aqui hoje. A persuasão, né, o poder de convencimento que você pode ter, ele está relacionado com várias formas de fazer isso. E foi isso que a Juliana, minha aluna, começou a fazer, né? E eu falo o nome dela porque ela sempre deu e sempre participa de lives comigo, dando depoimentos da diferença que aconteceu lá no relacionamento dela, né? Com um jeitinho, ela parou de ser a mãe, parou de mandar, parou de querer sempre falar mais alto, começou a recuar, né? Porque antes tudo tinha que ser do jeito dela. E aí, quando ela entendeu que ele tinha coisas positivas para acrescentar na relação, na família, com os filhos, na casa, em tudo, ela viu que era muito melhor. Ao invés dela ter que dirigir tudo sozinha, os dois juntos caminhariam muito melhor, né? E aí ela começou, então, a usar as técnicas e as ferramentas certas para aquilo. E, gente, olha, foi incrível o resultado deles, sabe? Essa coisa de a mulher dar as ordens, o homem dar as ordens, ninguém tem que dar as ordens, né? A gente precisa se conectar um com o outro, entender um ao outro, e aí sim. E aí, quando ela percebeu os erros que ela estava cometendo,
as coisas começaram a mudar, porque ela começou a aplicar uma nova maneira de conversar com ele, né? E aí tem uma coisa que eu vou te ensinar. Se você é muito ansiosa e ele é muito lento para falar, e você não tem paciência, coloca água na boca, tá? Busca água, coloca um gole de água e não engole, enquanto ele não acabar de falar. Pensa nisso, porque isso é poderoso, sabe? Isso nos mostra que vale a pena. Isso é só até você conseguir fazer isso, né? Depois você não precisa. Mas às vezes é uma coisa que resolve, de fato, né? Uma coisa. E quando a Juliana aprendeu isso, ela se tornou uma mulher muito mais madura. E aí o que é ser uma mulher madura, né, gente? A mulher madura é aquela que está estável, que tem sensatez. E é isso que a gente busca, porque a mulher que está madura, que tem sensatez, que sabe ouvir, que sabe falar, que sabe calar, ela consegue persuadir tanto o marido quanto os filhos, com bom senso, né? E é isso que importa. Para você conseguir convencer o seu marido a fazer determinadas coisas ou persuadir ele, você tem que demonstrar a razão. Por que que você quer aquilo? Não é uma ordem. E aí você pode sim conseguir convencê-lo de que o que você está falando é melhor. Ou às vezes você pode entender que o que ele está falando é melhor, ou ainda que se vocês juntarem a opinião de vocês dois, aí sim é que vai ser bom. Aí sim é que vocês vão ter um resultado bacana, né? E é aí que a gente vê o amadurecimento, tanto da esposa quanto do marido, certo? Agindo de uma forma adequada para os dois, em prol do casal. E não porque você tem que ter razão ou porque ele tem que ter razão, porque isso é muito comum no relacionamento. Essa briga de que eu estou certo, não, você está certo, não, você está errado. Não, isso não leva a nada, né? E, gente, a conexão, a intimidade, no caso desse casal que eu estou contando para vocês aqui, ela virou outra. Porque quando você se respeita, respeita ele e ele te respeita, a vida do casal é outra. Os desentendimentos, eles diminuem assim significativamente, né? E é isso que a gente busca, não é? E aí muitas pessoas acham que não, que ele tem que fazer isso ou aquilo e se não é melhor arrumar outro. Até que ponto, né? Que você vai arrumar outro que vai aceitar você mandar. Aí talvez seja um filho, né? E nem filho hoje em dia não aceita muito, não é? Então, é isso, sabe? O tanto que, assim, ela sempre comenta que as coisas mudaram, né? Que tudo ficou mais fácil. E por que que eu tô te falando isso? Que eu tô te contando essa história aqui, né? De vivência minha com as minhas alunas. É porque você também pode dar uma mudada aí, uma reviravolta no seu relacionamento e conseguir ter essa conexão e conseguir enlouquecer o seu marido na cama e fora dela também, nas conversas, né, diante dos problemas, de todas as situações que vocês têm que resolver aí, que são situações do dia a dia, né? E aí eu trouxe hoje, que eu gosto muito de trazer, né? Eu gosto muito de ler e eu estudar, né? Eu aprendi a estudar, gente, depois de adulta, depois de mãe. Depois que eu fui fazer minha faculdade, já depois de mãe. E aí foi pós-graduação, especialização, e eu continuo sempre estudando, porque eu gosto muito. Mas tem uma frase que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala o seguinte: os homens distinguem-se pelo que fazem, as mulheres pelo que levam os homens a fazer. Entende o tanto que isso é profundo e que é assim que funciona? Porque você já viu falar aquele negócio que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher? Porque é exatamente isso. A mulher, ela pode conduzir o homem e ela pode aliviar as tensões de relacionamento e levar esse relacionamento para um ponto mais alto, mais elevado em termos de maturidade, de amor, de sexo, de tudo que existe dentro de uma relação, né? Então, é isso, ó, a mulher
pelo que leva o homem a fazer. E é isso, gente. Você pode fazer o que você quiser do seu marido, desde que você saiba o caminho certo que eu estou te ensinando um pouco aqui hoje, né? E aí você pode estar aí pensando, né? Ou perguntando aí, o que eu faço então agora? Como é que eu vou fazer se eu tenho vergonha dele me julgar com as coisas que eu vou fazer, com as coisas que eu vou falar? E aí isso está relacionado a tudo. Porque um casamento, um relacionamento, mesmo que não tenha passado pelo casamento, que já está há muitos anos, a gente precisa ter liberdade. E você lembra que eu te falei hoje aqui no início da live que para você persuadir, você realmente tem que ter convicção. E o que é isso? Ter confiança, ter certeza naquilo que você está fazendo. E você precisa, porque você sabe quando você tem certeza que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de convicção e de persuasão. Suponhamos que você está numa viagem. E aí, vocês não sabem, ele não sabe se vira para a direita ou para a esquerda, numa encruzilhada. E você tem certeza, você tem convicção plena de que é para a direita e ele está na dúvida. Nesse momento que você tem certeza de que aquilo que você está falando está certo, você convence ele. Então, por isso, quando você tiver em um embate com ele, é importante você ter essa convicção, essa certeza. Porque quando você está certa de que o que você está pensando e falando realmente, de fato, é o melhor para vocês, é assim que vai acontecer. Você vai conseguir convencê-lo. Você vai persuadir ele de fazer o que você está falando, certo? Agora, se você está em dúvida, você está ali, ó, não sei e tal, aí você não consegue convencer de jeito nenhum. Então, aí é negociação, aí é troca de ideia, certo? Você tem que ouvir ele e entender o que realmente é o melhor para vocês ali naquela situação, né? Então, você pode usar isso sempre diante dos problemas, das dificuldades que vocês estiverem passando. E às vezes você vai persuadir ele, mas em alguns momentos ele vai persuadir você. Por quê? Porque às vezes ele está certo e às vezes é você que está certa. Né? Então, a persuasão ela existe para isso. Não é o poder de convencimento pelo vencer. Não. É por ter a certeza, por ter a confiança de que isso é o melhor para vocês. E é aí que mora o pulo do gato num relacionamento. Enquanto vocês estiverem disputando, foi do meu jeito, eu que estou certo, não vai dar certo. Aí vai continuar dando briga, né? E outra coisa, na hora da sedução, gente, não só nos problemas, mas na hora da sedução, você também usa a persuasão. Como? Fazendo o que você quer. Levando ele a fazer do jeito que você quer. E isso pode ser falando, isso pode ser mostrando, isso pode ser tendo a iniciativa de levar ele ali do jeito que você quer, entende? E às vezes muitas pessoas acham que não. Então, assim, como os problemas, a relação sexual, ela não tem que ser um passo a passo todos os dias do mesmo jeito. Ela não é não tem um manual. Vou fazer assim, depois assim, pronto, acabou. Não. O que é bom é a mudança, é a novidade. E aí você vai ter conhecimento, saber o que é bom, e aí você vai levá-lo a fazer aquilo que é bom. Talvez sem precisar falar, né? Isso é a persuasão, a seu favor, a favor do relacionamento de vocês, porque ele vai gostar. E aí sim, ele vai começar a te olhar com outro olhar. E quando você começa a ter atitudes diferentes, você vai ter resultados diferentes. Por quê? Porque você liberta ele para ter atitudes diferentes também, para ser mais livre, né? Porque ele vai adorar. Ele vai adorar você ter atitude e fazer coisas diferentes. Sem mandar, entende? Sem tratar ele como filho, como eu falei aqui hoje mais cedo,
né? E mesmo se você já tiver, às vezes, sabe? Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma série de coisas e não consegue, né? Ou às vezes você acha que já fez tudo que podia, que ele que tá errado, então que ele tem que mudar, sabe? Acontece demais isso. Só que isso não resolve. Porque pode dar errado, é que aí eu volto a falar uma outra coisa, sabe aquele negócio? É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que funciona a vida. É assim que funciona o relacionamento, certo? Se deu errado, você desiste, ah, não, aí está fraca. Tem que ficar mais forte. A água, ela é mole, né? Mas a gente vê o poder que ela tem. Ela é moldável e a gente tem que ser moldável, entende? E olha, fingir, isso é uma coisa muito importante. Fingir que tá tudo bem no seu relacionamento quando não está, isso é buscar o fim do relacionamento, certo? Fingir que as coisas não estão acontecendo, gente, isso só vai, eu falo que é atrapalhar, que é andar de ré, andar para trás. Isso só atrapalha a relação de vocês. Porque tudo o que acontece de problema e a gente larga para lá, não foi resolvido. E aí isso vai acumulando, isso acumula sentimento ruim, isso acumula raiva, isso acumula mágoa, né? E aí dá tudo errado. Então aí entra a persuasão. Saber convencer, saber conversar, saber onde está a razão, que pode ser sua ou pode ser dele, né? Isso é extremamente importante, certo? E a persuasão, no caso da intimidade, ela envolve várias coisas. E, olha, presta atenção, porque isso aqui você precisa gravar para sempre. Isso vai te servir muito, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: esteja presente. Estar presente, gente, é estar em todos os momentos necessários, bons e ruins. Porque você passa por momentos bons e ruins e ele também. E nem sempre o momento ruim para você é ruim para ele, e vice-versa, né? E estar presente é você estar, não é só de corpo presente ali, mas é realmente disposta a ouvir, a se colocar no lugar dele, sabe? Porque isso faz ele se sentir seguro com você. Do mesmo jeito que quando você está num momento ruim e ele te acolhe, você se sente segura, você não se sente sozinha. Às vezes, o acolher é simplesmente ouvir, nem precisa falar, ele já se sente mais tranquilo após você ouvir o problema dele. Mas ele tem que querer falar, tá? Mas lembre-se disso sempre. Esteja presente nas conquistas, pequenas ou grandes, nos momentos bons ou ruins. Se coloque disponível. Empatia, tá certo? Que é o que eu já falei hoje mais cedo. Se colocar no lugar do outro, né? O segundo ponto para você pensar nessa questão aí de persuasão é sobre o seu olhar poderoso. Olha só, gente. Quando ele está falando alguma coisa, você não sabe o tanto que o seu olhar tem poder, positivo ou negativo. E isso está ligado com a programação neurolinguística, que é o significado dos nossos gestos, do nosso tom de voz, do nosso olhar. São várias coisas envolvidas nisso aí, certo? Tudo tem um sentido. A gente não percebe, mas a gente demonstra sentimentos através de posições, de caras, de bocas, de cruzar uma perna, de descruzar uma perna, para que lado que eu cruzo a perna, cruzar os braços, enfim, são um milhão de coisas que estão envolvidas aí dentro de um relacionamento e que às vezes a gente não está atento para isso. E isso pode estar destruindo seu casamento, seu relacionamento, né? Então, quando ele estiver falando, é preciso você ter atenção, porque o seu olhar, seu posicionamento
vai demonstrar para ele que você está aprovando o que ele está falando ou que você está desaprovando. Isso para ele significa assim, ela acha que eu estou certo ou ela acha que eu estou errado. O seu jeito de olhar. E se você for pensar, você já sentiu isso com outras pessoas, talvez você não tenha tido consciência, mas agora você vai ter essa consciência. Então, demonstre abertura, sem julgamento, quando vocês estiverem juntos, né, por algum motivo de resolver alguma situação ou por algum problema, tá? Cuidado, o seu olhar é muito poderoso. Ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, tá? Então, realmente abra seu coração. O terceiro ponto é usar o seu tom de voz de uma forma adequada. Porque a gente usa vários tipos de voz. Cada tipo de voz tem funções. Imagina, por exemplo, quando você vai danar com seu filho, com seus filhos. Você chega e fala: "Oh, meu amor, você está errado, você não pode fazer isso." Geralmente não é assim, entende? Geralmente é um outro tipo de voz. Do tipo: "Por que você está fazendo isso, menino? Não é para fazer isso. Isso não pode, isso não vai dar certo." É esse tipo de tom de voz que a gente usa. Então, pensa no que você vai falar para ele. O que você quer conseguir com o que você está falando? Qual o tom de voz que você vai usar para isso? Para você demonstrar interesse, né, pelas questões dele, que é muito importante no seu relacionamento. Com esse tipo de coisa, você vai conseguir ajudá-lo e convencê-lo, persuadi-lo de que você está do lado dele. E mesmo quando você não estiver de acordo com o que ele está falando, o seu tom de voz, o seu posicionamento, o seu olhar demonstra claramente para ele que você entendeu ele, mas que você tem outra sugestão, ou que você não concorda com ele de jeito nenhum, entende? Então, a gente usa a persuasão o tempo inteiro, certo? E quando você ajuda ele, e que ele sente, é maravilhoso, porque às vezes é o que estava faltando para vocês ficarem bem, entende? Porque você também precisa desse lado dele, né? E são coisas que são muito importantes de verdade no relacionamento. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, não é? Outra coisa é o toque, o tocar. O toque insinuante e persuasivo. Porque você tem jeitos e jeitos de tocar a outra pessoa, como olhar, como falar, né? Os estudos comprovam, gente, isso aqui é muito poderoso, que o toque no homem tem um poder fantástico. É tão incrível que já foi comprovado que quando você fala alguma coisa com seu marido ou com seu parceiro, tocando nele em qualquer lugar do corpo, ele vai dar mais atenção para você e vai gravar o que você está falando. E muitas vezes você já deve ter falado coisas para ele que ele fala: "Não, você não falou isso, você falou de longe." Então sempre lembra disso, porque eu já testei isso. E é verdade. Eles gravam, eles não esquecem, né? Então, assim, é uma forma de você persuadir ele também a fazer aquilo que você está esperando que ele faça. Não só sexualmente falando, mas em todos os sentidos, né? Para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa para você, para não esquecer de trazer alguma coisa que você está querendo, certo? Então, faça isso, né? Ele vai gravar mais sobre o que você fala quando você toca nele, certo? Além do contato físico, né? Tem uma outra coisa que é muito importante. Telefonemas, mensagens são muito poderosos. Mas hoje a gente não vai falar disso, hoje a gente está só passando aqui para você entender um pouquinho de como persuadir, como convencer, como levar o seu marido a fazer coisas, certo? Sobre o WhatsApp, gente, nós usamos muito o WhatsApp o tempo inteiro, né? No trabalho, com amigos, com grupos. Use essa ferramenta com ele.
Entenda que mensagens durante o dia, carinhosas, insinuantes, de qualquer jeito, elas vão trabalhar a favor da conexão e da intimidade de vocês, tá? Então, lembra disso. É importante você falar para ele: tô viva, tô aqui, saudade de você. Te espero à noite, te espero na hora do almoço. Tem um programa para nós hoje, certo? Sem falar muito, ok? Bom, agora a gente vai falar um ponto que é muito importante, que é sobre as relações sexuais, né? Eu falo sempre, e outro dia eu estava falando, né, sobre essa questão né, de que poder tem as relações sexuais de um casal. As relações sexuais, gente, ela mantém a conexão, a intimidade, a afinidade entre o casal, certo? Então, seja criativa, porque essa é uma coisa que acontece, que é real, que é para todo mundo, não é para uns e para outros, né? Casais têm relações sexuais, embora às vezes seja difícil falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Mas assim, lembra de uma coisa, para transar não precisa ter horário marcado, não precisa ter local marcado. As coisas surgem, a vontade vem, o momento propicia. Então, você tem que estar aberta para esse tipo de coisa, sabe? Faça diferente, horário diferente, local diferente, sabe? Então, assim, use o quarto, use a sala de TV, o sofá, a sala de jantar, até a cozinha, a varanda, o quintal, enfim, use e abuse da sua criatividade, porque tudo isso se torna gostoso, se torna divertido. E quando o casal tem uma relação mais leve, mais divertida, tudo fica muito melhor, tá certo? E agora, o último item, que é... Lembra que eu comentei mais cedo também na live que você pode ter vergonha de fazer coisas diferentes? O que eu te falo é o seguinte: não precisa você ter vergonha. Tenha a iniciativa. Só tenha. Mesmo com medo, vai e faça, certo? Por quê? Porque ele vai gostar. Os homens gostam. Seja sensual. Eu não estou dizendo que você precisa ser pornográfica. A sensualidade, ela está em pequenos detalhes, na roupa que você veste, no jeito que está seu cabelo, sabe? Tem várias formas aí que você sabe a sua sensualidade, como é que ela funciona, né? Então, use isso. Uma outra coisa que eu tenho falado e que tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade é sobre o sexo oral. Existem casais desfazendo as suas relações, seu casamento, porque a mulher não está disposta. E eu entendo as limitações suas, se você não quer, mas estude um pouco mais sobre isso, aprenda mais sobre isso, porque não é só isso, tem muitas outras coisas além, né? Tem desodorante íntimo, tem várias coisas aí, porque também já passei por uma aluna que o marido tinha mau cheiro nas partes íntimas, né? Então, existem recursos para você lidar com isso, tá? Use-os. Desodorante íntimo, banho, gel com cheiro, sem cheiro, com gosto, sem gosto, de tudo quanto é jeito, tá? É importante. Entenda mais sobre zonas erógenas da mulher e do homem, onde são, né, os lugares de prazer, os locais no corpo, tá certo? Descubra as fantasias dele, coloque para fora as suas, sejam mais livres, vivam uma vida prazerosa, porque existe, né, o casal, existe essa conexão, essa intimidade para ser bom para todo mundo. Descubra aí o que é bom para você e o que é bom para ele. Façam isso. Seja livre. Se você quer aprender mais sobre isso, primeiro eu quero te pedir uma coisa. Convide
Chame as suas amigas que estão com problemas no relacionamento para participar, para se inscrever no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook, do YouTube principalmente, porque lá a gente tem o sininho que você clica e ativa as notificações para você receber. A gente vai falando gratuitamente todos os dias, com lives, terça e quinta, às 19h19, para ajudar, porque esse é o meu objetivo, ajudar o máximo possível milhares de mulheres a aprender uma série de coisas que elas não sabem para melhorar o seu relacionamento, né? O meu desejo é que as mulheres não sofram o quanto eu sofri para aprender o que eu aprendi ao longo dos anos do meu casamento. Porque eu fui atrás, senão eu não estaria casada mais, né? E a gente precisa aprender. Segundo os estudos também, mais de 90% dos casamentos que viraram divórcio poderiam ter sido salvos se tivessem aprendido a fazer a coisa certa, se tivessem tido a ajuda de profissionais especializados na área em relacionamentos, certo? E foi por isso que eu me especializei, para salvar primeiramente o meu casamento. E aí eu aprendi muitas coisas que eu decidi dividir isso com as mulheres, né? Então, gente, é muito importante você se sentir realmente confortável de você mesma. Ninguém consegue fingir a vida inteira ou por muitos anos, por muito tempo. Nem ele e nem você. Então, seja sempre você. Pare de fingir. Se liberte das suas crenças, dos seus medos. Faça as coisas mesmo com medo dentro do seu casamento, tá? Vocês estão ali, vocês escolheram estar um junto com o outro. Comece ainda hoje, se for possível, tá? A se soltar, a se sentir mais confortável perto dele para fazer o que você deseja, o que você sonha, certo? Escolha pelo menos uma dessas técnicas, dessas coisas que eu te falei aqui hoje, para você começar a aplicar, se der certo hoje ainda, se não der, o mais rápido possível, tá certo? Porque você vai ver diferenças aí no seu relacionamento. E eu desejo tudo de mais maravilhoso para você, tá bom? Fico por aqui, a gente se vê na terça-feira, 19h19. Beijo grande. Nos vemos na terça-feira. Excelente final de semana para você.